Oi, galera, voltando, né? Vamos seguir nossa aula. Agora a gente pensando aí nos grandes grupos econômicos que também se globalizaram, né? As grandes empresas não são a característica apenas, óbvio, desse período conhecido como Nova Ordem Mundial, né? Mas é na Nova Ordem Mundial que essas características das grandes empresas, elas vão desses grandes grupos econômicos, elas vão tornar-se ainda mais marcantes e diferentes, né? Nós vamos ver que com os grandes grupos econômicos nós vamos ter uma concentração cada vez maior de poder e capital. Já já eu vou mostrar uma lista para vocês. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho com esses elementos que o livro vai trazendo, né? O livro vai apresentando para nós, né? Conceitos importantes, né? Como trust, cartel, oligopólio, monopólio, holding, multinacionais, transnacionais, liberalismo, protecionismo, né? E nós vamos discutir um pouquinho mais sobre eles. Eu queria começar com vocês, né? A gente começar falando um pouquinho sobre o que são multinacionais ou transnacionais, né? Muitos autores trabalham como sinônimos, né? Aproveitando para dizer que o termo correto seria o termo transnacional. A gente pode trabalhar eles pensando como sinônimos, né? E aí pensando como o termo transnacionais mais importante, vou dar o exemplo que alguns autores falam, né? Alguns autores falam que multinacionais seriam empresas que pertencem a múltiplas nações e transnacionais empresas que de verdade não pertencem a nenhuma nação. Multinacionais, a gente pode pegar um conceito, na verdade, assim, um conceito mais antigo, né? Mesmo antes dessa última etapa da globalização, né? Mesmo antes da nova ordem mundial, são grandes empresas sediadas em algum país, mas que possuem filiais pelo mundo, em países pelo mundo, né? Transnacionais é o termo mais atual, mais moderno, mais contemporâneo, e ele é mais complexo, né? Porque envolve grandes empresas que também possuem filiais em muitos países, mas que não necessariamente elas seguem as diretrizes da matriz, né? Não, pelo menos não para todos os negócios, né? Elas têm interesses próprios determinados em cada lugar e com cada país uma estratégia diferente. Como assim, Cris? Exemplo, uma montadora de automóveis, por exemplo, a General Motors no Brasil, não necessariamente ela vai seguir as mesmas diretrizes gerais de outros países. As metas de lucro são diferentes, as metas de produtividade, os salários são diferentes, os planos de carreira, os objetivos, etc., né? Agora, é claro que há uma ingerência sobre da matriz sobre as filiais, né? Agora, não é exatamente igual como uma empresa, ou como esse conceito antigo de multinacional, onde o comando está sempre centralizado, certo? Exemplos de empresas transnacionais, né? A gente tem aí grandes grupos transnacionais, aí pegando só na área de alimentos, né, e de higiene, a gente tem aí Nestlé, Kraft, Coca-Cola, a PepsiCo, né, a Kellogg's, Mars, Unilever, Johnson, né, Procter & Gamble, né, a P&G. São empresas que possuem centenas de marcas, às vezes milhares de marcas, né, com poderio econômico gigantesco, às vezes em um setor da economia, às vezes em mais de um setor da economia, né, conforme aquele interesse daquela holding produtiva, né? A gente tem a Coca-Cola aí com uma série de marcas espetaculares, né, que a gente conhece, né, que são marcas conhecidas de todo mundo. Mas do outro lado a gente tem a PepsiCo, né, que a gente diz a Pepsi não é que nem a Coca-Cola, mas a PepsiCo ela tem uma série de empreendimentos que concorrem ou superam a Coca-Cola em muitos setores, certo? Então, quando a gente olha essas grandes empresas transnacionais, é óbvio que elas não estão ligadas diretamente a um único comando central, mas a interesses que superam em muito o interesse da matriz. Também há que se pensar uma coisa sobre as empresas multinacionais, é que muitas delas, a maior parte dessas grandes empresas transnacionais, elas têm poderio econômico e político maior do que em muitos países, certo?
Então, que a riqueza que gera essas empresas, que circula, o comércio que está relacionado a essas empresas é maior, às vezes muito maior do que a maioria dos países do mundo, né? Se nós tirarmos aí as 20 maiores economias do mundo, essas empresas, por exemplo, talvez concorram com a maioria dos outros países em produto interno bruto versus comércio dessas empresas, né? A riqueza que cada uma delas gera. Seguindo nossa lógica de discutir os conceitos que o livro traz, né, eu trouxe 4 conceitos aqui para a gente pensar, certo? 3 aqui e mais 2. 3 conceitos aqui bem importantes. Primeiro, qual a diferença entre trust, cartel e holding? Primeiro, dizer o seguinte, né? Trust e cartel são 2 perspectivas de união de empresas que são ou consideradas plenamente ilegais ou, em parte, ilegais pelo mercado, né? Vamos lembrar que a lógica do liberalismo ela é mais ou menos o seguinte: o liberalismo econômico diz que o mercado tem que ser livre, porque na medida que o mercado é livre, ele vai se autorregular para a concorrência, e quanto maior a concorrência, melhor para o consumidor. Essa é a lógica pregada pelo liberalismo, pelo neoliberalismo. Mas o que a gente vê na prática no capitalismo financeiro, no capitalismo produtivo, né? Que quanto maior é a empresa, maior é a tendência dessa empresa tentar controlar o mercado e levar ao monopólio. O monopólio é a concentração, a gente vai ver já já o que é monopólio. Então, o monopólio não é de interesse do consumidor, porque uma vez que há monopólio em um setor econômico, esse setor econômico tende a regular o preço e regular o valor da mercadoria, né? Então, vamos separar um exemplo, começando por cartel. O que é cartel? Cartel é a união secreta de empresas que se unem para fixar um preço. Então, aqui eu dei um exemplo, tem um desenhozinho, né? Cartel. Acordo entre empresa A e empresa B evita a concorrência, evita que alguém faça preço menor. Exemplo onde isso a gente acha que pode acontecer. Não é que acontece, a gente acha. Postos de combustível. Se tu vê vários postos de combustível em uma cidade, tu vê que o preço deles está praticamente igual. Muito provavelmente, esses donos de postos de combustível se conversaram para que o preço do combustível fosse mais ou menos igual. É uma prática proibida, não pode, cartel é crime, certo? Porque fere a livre concorrência. Lembra que, embora a gente tenha postos de combustíveis com bandeiras, né, com marcas semelhantes, por exemplo, vários postos BR, eles pertencem a donos diferentes, e esses donos eles não podem combinar o preço, eles têm que fazer o preço calculado pelo custo do produto, etc., lucro que cada um pretende ter, né? Mas quando a gente vai lá na prática, a gente diz assim, rapaz, parece que combinaram o preço? Pois é, essa combinação de preço é proibida, ela chama cartel. Qual a diferença do cartel para o trust? O trust, que também é uma prática proibida, envolve mais ou menos o seguinte: empresas que se unem com o objetivo de acabar com alguma concorrência. Então, ocorre o trust, por exemplo, na fusão de empresas de um mesmo setor. Eu tenho empresas que vão se unir para concorrer melhor e acabar com a outra. Um exemplo de trust que aconteceu no Brasil, a falência da Varig. Nunca ficou provado, mas a Gol, por exemplo, ela entrou no mercado de aeronaves vendendo passagens aéreas a R$50. Né? Então, qual era a estratégia da Gol? Ao invés de investir em propaganda para desenvolver o seu negócio, a acusação para a Gol é que ela teria investido em comprar assentos para os seus clientes e, com isso, baixar muito o preço da passagem aérea, fazendo com que outras empresas viessem à falência. E aí essas outras empresas, exemplo, é a Varig. Mas o trust, ele basicamente é a união de alguma empresa com o objetivo exclusivo de levar outra à falência, acabar com ela, certo? E aí é claro que isso é uma lógica, sempre vai ser levada à falência a empresa que tem menos capital, menos recursos, e quanto maior a empresa, maior o poder. Então, o trust normalmente ele é feito, praticado por empresas poderosas, como, por exemplo, na área de refrigerantes, né? Você pega aí Coca-Cola, Pepsi-Cola, né?
Elas detêm a maior parte do mercado de refrigerantes e estão comprando refrigerantes, empresas de refrigerantes menores toda hora, em todo lugar. Quando eu era criança, existiam muitas fábricas de refrigerante, pequenas, em vários lugares, e hoje essas fábricas quase todas pertencem, ou a maior parte pertence à Coca-Cola, PepsiCo, né? É um pouquinho diferente da holding, né? Holding é uma situação diferente, não é como o trust cartel que parece, né? São duas práticas ilegais. Holding não é uma prática ilegal. Holding é uma prática do mercado financeiro voltada para o mercado produtivo. Para isso, a gente precisa entender uma coisinha. Veja, o capitalismo ele está organizado hoje em duas grandes plataformas. Uma plataforma de produção e uma plataforma de financiarização. Para a gente entender isso, vamos fazer uma situação hipotética. Eu tenho 100 mil reais, ganhei 100 mil reais. Eu estou falando hipotético para vai que dá sorte eu ganho 100 mil reais, né? Eu ganhei 100 mil reais, eu tenho duas possibilidades. Possibilidade A, eu abro uma empresa e vou gerar 10 empregos. Uma empresa de costura, certo? Vou costurar máscaras para proteção individual, EPI. Isso eu tenho a perspectiva de quanto tempo será que eu vou recuperar esse meu investimento. Esses 100 mil reais que eu investi no mercado produtivo é produtivo porque eu estou produzindo algo, por exemplo, máscaras, eu estou produzindo e estou gerando empregos diretos, certo, das pessoas que vão trabalhar lá. São 8 costureiras ou costureiros, um gerente e um vendedor. Então, esses 10 empregos que eu estou gerando, mais a quantidade de produto que eu vou vender, considerando que eu tenho que comprar matéria-prima, em quanto tempo eu vou rever esse meu investimento? 1 ano, 2 anos, 3 anos. É um cálculo. Mas eu não tenho só essa possibilidade de investir meu dinheiro, né? Além de investir no mercado produtivo, comprando uma empresa ou montando uma empresa, eu posso também investir esse meu dinheiro, por exemplo, na poupança. Quanto tempo eu vou levar para ter um lucro semelhante no mercado produtivo ou na poupança? E eu não tenho só a poupança, né? Eu posso comprar ações de outra empresa. Ao invés de abrir uma empresa que faça máscaras, eu posso comprar ações de outra empresa que faça máscaras e que tenha ações na bolsa de valores. Então, de um lado eu tenho o mercado produtivo e de outro lado o mercado financeiro. O que é uma holding? A holding é quando um grupo empresarial, perdão, vou voltar aqui. Oi? Perdão, voltando. A holding é quando tem um grupo empresarial que ele é meramente administrativo, ele não é uma indústria, não é um comércio, não é nada, ele é um grupo administrativo, só tem uma sede com administração, gerentes, contadores, etc. E este grupo ele adquire ações de várias empresas. Por exemplo, ele tem 10% das ações da Vale do Rio Doce, tem 10% das ações da TAM, tem 15% das ações da Oi, e ele gerencia esses negócios, certo? E conforme o interesse desse grupo financeiro, né? Normalmente, a holding está ligada não ao mercado produtivo, mas ao mercado financeiro, já que envolvem ações da Bolsa de Valores, certo? Essa é a diferença entre trust, cartel e holding. Além disso, a gente tem outros dois conceitos que o livro traz, que é monopólio e oligopólio. O que é um monopólio? Monopólio ocorre quando a empresa privada ou estatal, não importa, ela controla inteiramente um setor do mercado. Por exemplo, o Google. A Google controla inteiramente o setor de mercado, por exemplo, se a gente vai ver aí com o Android, celulares e smartphones, né? Tirando a Apple e os celulares chineses, a Google tem um mercado que é monopolista na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, né? Ela detém grande parte do mercado, na maior parte dos aplicativos, smartphones, etc. O mesmo da Apple com o System e os sistemas voltados para os smartphones da Apple. Ou a gente poderia falar da Netflix e o streaming, né? A Netflix tem pequenas concorrências hoje, como o Disney, o Prime da Amazon e assim por diante, mas nenhuma delas chega hoje ainda aos pés da Netflix. Ou a gente pode pensar também, né, seriam monopólios, né, quando uma empresa detém o setor exclusivo
né, um setor exclusivo do mercado. A gente poderia pensar na Vale hoje como a maior mineradora, né, e ela tem quase um monopólio da extração do ferro no Brasil. A Vale é uma empresa global, né, uma multinacional com ações na Bolsa de Valores e tudo, mas que detém um monopólio, ou muito perto de um monopólio de toda a extração mineral de ferro no Brasil. Além disso, além do monopólio, nós temos um outro conceito, que é o oligopólio. O oligopólio é um pouquinho diferente, porque é o seguinte, não é uma empresa que controla o mercado, mas são poucas empresas, um grupo seleto de empresas que controlam o mercado inteiro de telecomunicações, inteiro, né, de um setor qualquer. Um exemplo é o mercado de telecomunicações, né? Se tu pensar chips para celular, tu comprou um telefone celular e tu quer colocar a tua conta. Tu não tem 50 opções, né? Tem 3 opções ou 4, né? Tu tem TIM, Vivo, Oi, Claro. E aí nós, aqui na nossa região, a gente tem a Brisanet, que também fornece serviço numa parceria com uma dessas empresas, né? Então, vejam, são 5 opções. Isso é um oligopólio. Tu não pode, vamos imaginar o seguinte, não, eu quero abrir uma empresa de telecomunicações, eu vou concorrer com essas 5 grandes empresas. Você precisa ter muito dinheiro, você provavelmente vai ter que vir com um setor internacional, né? Se nós podemos pensar isso para o setor de telecomunicações, televisões, né? Nós temos um número restrito de televisões no Brasil, com licenças para abrir canais de televisão muito restritas, né? E canais de rádio, etc., né? Formam pequenos oligopólios, certo? Muito bem, meus amigos. Para o finzinho dessa aula, eu queria conversar com vocês sobre o resultado disso tudo, né? Por que a gente está vendo isso tudo? Porque é o seguinte, essa característica da globalização, né? Que ela é uma globalização que leva ao oligopólio, ao monopólio, que ela tem como características essas novas relações comerciais, como o trust, a holding, como os cartéis, né? Ela também tem como característica uma nova divisão internacional do trabalho. Vocês já estudaram a divisão internacional do trabalho, né? E eu trouxe aqui um quadro que nos ajuda a pensar, né? Se eu penso lá no século XV, né? Como é que era essa relação, né? Da divisão internacional do trabalho. Eu tinha o trabalho nas colônias, que basicamente era voltada para a extração de produtos primários, com trabalho escravo, né? Especiarias, enquanto na metrópole, né? No país colonizador, eu tinha lá produção e exportação de produtos manufaturados. A partir do capitalismo industrial, né, principalmente no século XVII, XVIII, XIX, né, eu tenho o quê? Eu tenho nas colônias o fornecimento das matérias-primas, né, não mais só a extração, mas tem o fornecimento, e também de produtos primários agrícolas, né, agrícolas e minerais. E lá na metrópole, ou nos países desenvolvidos, eu vou ter a transformação da matéria-prima em produtos industrializados e a concentração desse poder de compra e venda, né? A partir do capitalismo financeiro, né, do século XX em diante, principalmente a partir do fim da Guerra Fria, eu vou ter algumas diferenças, tá certo? O que eu vou ter? Eu vou ter produtos industrializados e matérias-primas sendo gerados pelos países subdesenvolvidos, né? E nos países desenvolvidos, né, produtos industrializados, alta tecnologia e investimento. A gente pode pensar já no século XXI que o que vai diferenciar é o seguinte: eu tenho sido sim produtos industrializados sendo gerados no Brasil, mas os produtos de alta tecnologia estão concentrados nesses países desenvolvidos. Por exemplo, se eu pegar um tênis Nike, o tênis Nike ele vai ser produzido na maior parte do mundo, lá Singapura, Indonésia, China, Taiwan, certo? Mas a centralidade das decisões sobre essa cadeia produtiva, ela está lá nos Estados Unidos. Quando eu pego um produto, por exemplo, como um automóvel, que parte dele é produzido no Brasil, como eu disse, uma parte. A parte que não envolve alta tecnologia. A parte que envolve alta tecnologia está sendo produzida na Europa, nos Estados Unidos, etc. No Brasil, nós vamos fazer a montagem deste automóvel. É por isso que o nome é montadora de automóveis. Ela vai acabar montando esse automóvel e essas partes de desenvolvimento de novas tecnologias vão estar concentradas lá nos países desenvolvidos. Certo? Então essa aula foi menorzinha,
Nos vemos já já na nossa terceira aula. Um abraço.